programa Mais Milho de hoje visita o Oeste Catarinense, região muito forte na avicultura e suinocultura. Atividades que dependem da ração feita do milho. O grão representa 70% da mistura. O problema é que Santa Catarina produz apenas metade do que precisa. Como resolver essa equação e que as cooperativas vêm fazendo para fortalecer o setor é o que você vai ver agora. O Mais Milho de hoje está começando. "20 anos trabalhando com avicultura, 20 anos dependendo da mistura que em Santa Catarina vale ouro." O que vai de ração aqui por ano? Tem Uns 60 e poucas toneladas por lote, né? por lote? É bastante, né? Ah, sim. Precisa, né? Porque senão os bichinhos não vivem, né? 70% da ração que alimenta as aves tem o milho como matéria-prima. E Santa Catarina produz apenas metade do milho que consome. Uma equação que não fecha. A gente sabe que Santa Catarina tem essa particularidade aí com o milho, né? Ah, sim. Essa dependência do mercado interno, aí volta e meia, né? Dá problema no desequilíbrio e tal. sim. Como é que é para vocês aqui, depender da ração também, né? Sim. E do preço do milho, como é que é para vocês? Se o preço é alto, né, a gente também não ganha os resultados, né? Tem que se criar um preço justo para quem produz o produto e quem consome o produto, né? Tem que ser um preço bom para os dois lados, no caso, né? Para os dois se sair bem, no caso, né? Se é muito alto, né, para a gente, tipo assim, quem consome o produto, não é fácil ficar dentro, né, das coisas, do preço, né? Ivanir é outro produtor do Oeste Catarinense que depende do milho. O grão é a base da ração que alimenta a suinocultura. São quantos lotes aqui por ano que vai? Por ano está em torno de 6,5 lotes por ano. Cada lote quantos animais? São 3.000 animais. E ração por ano para essa quantidade toda? A ração por ano seria 60 toneladas por lote, né? 380 toneladas por ano de ração. Agora, para toda essa ração, tem que ter milho. Precisa, exatamente. Se não tiver milho, não vai ter ração, né? Aí entra o problema de Santa Catarina, que Exatamente. produz metade do que consome. Isso mesmo. E você está num estado assim que é emblemático com relação a tudo isso. Claro, né? Porque eu não estou produzindo milho, né? Eu só estou consumindo milho, né? A única alternativa viável é a parceria com as cooperativas. Em Santa Catarina, os produtores independentes praticamente foram engolidos pelo mercado. Hoje, quase todos são integrados. Por que passou a ser integrado? Chegou num ponto que sozinho não conseguia mais trabalhar? Não dava mais. Com pouco não tinha o ganho suficiente, né? Trabalhava. Tem que ser mais quantidade, né? Como que é a integração, daí tu tem mais quantidade. Né? Independente chegou no limite que não dava mais. Não tinha como sobreviver nessa atividade se não fosse... Não compensava? Não compensava. Tinha que comprar ração, tinha que... Exatamente, tinha que comprar ração, tinha que comprar medicamento, tudo, né? Quais os benefícios de ser integrado? Eu recebo da cooperativa a ração, os suínos e mais o medicamento e o acompanhamento técnico. Né? Aí eu entro com a mão de obra e mais os gastos de energia e as coisinhas que tem. Contrapartida, e aí vende a produção, o lote... Exatamente. Para a cooperativa. Para a cooperativa. Ser integrado traz um pouco mais de tranquilidade, pensando por esse lado? Sim, ser integrado tem uma certeza que se a cooperativa, por exemplo, a integração está boa, tu sabe que tu anda no caminho, tu tem uma certeza ali, né? Por exemplo, eu tenho um investimento também, mas eu tenho uma certeza que trabalhando certo eu vou ter sempre um acompanhamento melhor também pelo lado da empresa. Qual é a vantagem de ser integrado? A vantagem é que, tipo assim, a gente está numa empresa que sempre evolui, no caso, né? Sempre crescendo, né? E a gente fica muito orgulhoso disso ali, né? Porque tem gente que sabe administrar, né, essa empresa, no caso, né? É mais tranquilo isso para o produtor? Sim, mais tranquilo, né? São gente que tem capacidade para isso, né? Muito bom ver isso ali, gente que trabalha e cresce, no caso, a empresa cresce muito, porque tem gente que trabalha honestamente lá dentro, né? Hoje em dia, para trabalhar sem ser integrado é muito complicado? Ah, sim, se não tem uma parceria, no caso, sem uma empresa boa, não, a gente não tem futuro na casa. É, né? não consegue? Por quê? Ah, não consegue, porque ali o cara vai trabalhar particular, não consegue, né? Não dá conta, tá? Ah, não dá.
Os dois produtores são integrados da Cooperalfa, uma das maiores do oeste catarinense. Hoje a Cooperalfa tem 19 mil famílias associadas, temos 3 mil colaboradores que estão todos espalhados por todo esse estado de Santa Catarina. E como eu falei, alguma coisa do Paraná e alguma coisa do Mato Grosso também. Mas essencialmente trabalhando com pequenas propriedades. Vamos pegar o caso aqui do seu Valdecir, a cooperativa entrega para ele o pintinho, a ração, medicamento e assistência técnica. E ele devolve isso aqui em nós em carne. Então você faz um processo de conversão alimentar e que dentro disso aqui tem um pagamento que ele é feito por quantidade de carne que ele devolve. É uma via de mão dupla aí. Mão dupla. Eu forneço matéria-prima e ele nos devolve carne que vai para o frigorífico e que a gente saboreia muitas vezes assim, lá na nossa mesa, lá que a gente adquire nos mercados aí em todo o estado de Santa Catarina e o Brasil também. E a gente vê um crescimento muito grande, tanto em resultado como em ampliações de instalações cada vez mais, tendo esse crescimento assim, mesmo num ano que a gente fala em crise, a Cooperalfa continua crescendo. Assim como a Cooperalfa, outras 12 cooperativas do oeste catarinense trabalham com o mesmo sistema, todas filiadas à Aurora, que é a responsável pela industrialização. Tem a Aurora, tem a Cooperalfa, tem o integrado. Como é que funciona essa engrenagem? A Aurora, a nossa mãe, né? Então a Aurora é a Cooper Central, onde a Alfa e as outras mais são as cooperativas singulares, e a Aurora industrializa a agroindústria, que seja ela de leite, de aves e de suínos. E aí nós temos uma relação de associados das cooperativas singulares, que seja a Cooperalfa, com o nosso associado também. Então um trabalho muito assim de parceria, de dizer assim, de tranquilidade por o produtor ter uma instalação, ter uma estrutura e poder contar com uma empresa séria que depois de 40, 50 dias ele recebe o valor dele pelo aquilo que ele trabalhou, pelo aquilo que ele fez. Indiferente se deu chuva, se deu sol, se o milho está escasso ou não está, né? Então, o produtor, na verdade, é responsável pela produção, pela estrutura das instalações dos aviários, de todos os outros segmentos, recebe toda a parte para produzir e a integradora, que seja a Aurora, ela é responsável por fazer essa parte de gestão, de ter milho, de ter soja, toda essa parte de commodities e pensar em 12 meses, todo esse universo, todo esse trabalho que é feito hoje. Bom, nós temos 19 mil famílias que são os associados. Nós temos em torno de 1.100 integrados com suínos, 1.200 agricultores e em torno de 1.000 e poucos integrados com leite também. Então é toda essa produção, suínos, leite e frango, passa pela cooperativa, a cooperativa vende, entrega para a Aurora e a Aurora faz a parte industrial e a parte comercial. É uma engrenagem que, apesar das dificuldades, ela dá para se dizer que dá certo? Claro que dá certo, né? Eu não vejo outra forma melhor para manter o pequeno produtor, principalmente, que a grande maioria dos produtores aqui são pequenos produtores, pequenos empresários rurais. Eu não vejo outra forma, por exemplo, a não ser através da integração cooperativa e cooperativa com a Aurora. Se não for integrado hoje, não sobrevive no mercado? Não sobrevive. O franco atirador é bastante complicado. A integração está muito forte, principalmente no oeste de Santa Catarina, por ser, acho que as características das nossas famílias produtoras hoje ser de pequena quantidade de área de terra. Então é muito claro, é muito evidente hoje a produção da agroindústria. Então tem um trabalho hoje muito grande nisso. Você conta muito hoje com as famílias produtoras no sistema de integração, porque hoje o mercado está muito flexível. De repente tem um preço alto das commodities, de repente a agroindústria que tem o preço. Então hoje precisa ter uma estabilidade nesse trabalho. E produzir o ano inteiro, porque a linha de alimentos hoje está muito grande e crescendo cada vez mais o consumo de alimentos. Então nós precisamos muito dessa relação hoje de empresas integradoras com os nossos integrados, os associados da nossa cooperativa. Quem produz precisa ter margem e quem faz a agroindústria precisa ter renda para fazer todo esse retorno. Saber de que a gente está aqui hoje numa propriedade que produz em 13.500 aves por lote, num final de 6 lotes durante o ano, tem uma dimensão bastante grande. Aqui deve
consumir em torno de 230, 240 toneladas ano. E nós temos hoje uma integração muito grande. Nesse contexto, como uma cooperativa como a Alfa consegue ter liquidez? Eu diria assim, né, que todas as atividades, seja na agricultura, seja na suinocultura, avicultura, gado de leite, enfim, qualquer atividade tem que se tornar profissional. Tem que se profissionalizar e acompanhar a evolução tecnológica que surge a cada momento. A cada momento se tem novidade, a cada momento é necessário produzir mais, com menos área, para poder superar as dificuldades, certamente é através da eficiência e do profissionalismo e do conhecimento. Sem isso não... Sem isso não vamos ter sucesso. Então todo mundo tem que acompanhar dentro da sua atividade, dentro da sua função, ele tem que ser profissional de fato. E veja no próximo bloco o que as cooperativas estão fazendo para proteger os integrados da escassez do milho, as investidas para buscar o grão em outros estados. Já voltamos!